Nosso estudo bíblico nesta manhã. Vamos estudar Apocalipse, como já continuamente estamos estudando. Estamos hoje mais uma carta das 7 cartas escritas nas igrejas da Ásia Menor, nos dias do João, no final do primeiro século. Então, hoje é a carta a Tiatira, que está no capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 28. Livro do Apocalipse, capítulo 2, do versículo 18 até o versículo 28. Alguns assuntos que são repetidos nas cartas, nós já abordamos nas cartas anteriores, eu não vou tomar um tempo para repetir aquilo que já dissemos anteriormente nas outras cartas. Nós vamos nos concentrar naquilo que é inédito na carta, aquilo que é novo na carta. A gente vai analisar para, com o coração aberto, aprender e receber a palavra do Senhor para a nossa igreja. A carta de Tiatira também seja uma carta para a nossa igreja, assim como todas as 7 cartas, que também seja uma carta ou cartas para as nossas igrejas, para o nosso presente, para o nosso dia a dia, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos tornar mais agradáveis a Deus no caminho do Senhor, mostrando os nossos erros e nos arrependendo dos nossos erros, para que possamos viver a vida que o Senhor deseja que vivamos. Carta a Tiatira, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 28. Cada irmão e irmã que desejar fazer a leitura em voz alta, poderão utilizar esse momento para a nossa reflexão. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Isto diz ao Filho de Deus, que tens os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. É que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tem contra ti Guedoreles e Isabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar aos meus servos, para que se prostitui como dos sacrifícios da idolatria. E dele deu para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Desde que a colheita esse outro como não esse serão sempre dele das almas. Ferirei de morte a seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais, Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e queiram conhecê-lo como eles dizem, nas coisas profundas de Satanás. Outra carta não falarei sobre vós. Mas o que tendes, retende, até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Vara de ferro te regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ele ouça o que o Espírito disse. Amém. Então vamos analisar o texto lido. Primeiro, a gente já abordou a questão do anjo da igreja, né, que a probabilidade muito maior é que seja o mensageiro humano, né, o líder, o pastor, o bispo, qualquer que se ocupe aquela liderança. Então, a probabilidade maior é que esse anjo, né, que é a palavra para mensageiro, seja humano, e aí ele se dirige para que ele então leia a carta, para que ele então transmita essa mensagem à igreja. Isso já abordamos. Aquele que é um autor intelectual, né? João é aquele
que escreve, é o porta-voz, é o profeta, é o transmissor, mas o autor da palavra é Jesus. E em várias cartas, nas várias cartas, ele se apresenta de uma forma diferente, mas é Jesus. Ou seja, aproveita-se essa apresentação para fazer uma cristologia, para fazer um ensino sobre Jesus. Quem é Jesus? Como ele se apresenta à igreja. Então aproveita, ao apresentar Jesus, apresentá-lo com adjetivos, apresentá-lo com características. E cada carta apresenta com características diferentes, aí a gente vai aprendendo mais sobre Jesus. Então aqui é nos apresentado que aquele cujos olhos parecem chamas de fogo e cujos pés são semelhantes ao bronze ou ao latão reluzente. São características simbólicas. O que esses símbolos representam? Não é que Jesus tem aquele olho do super-homem, ou que o pé dele é de bronze. Isso é uma expressão simbólica que expressa uma característica. Então, o que representa esse olhos como chamas de fogo? O que significa isso? Nós já abordamos isso anteriormente, no mesmo livro de Apocalipse. Está falando da capacidade de enxergar, capacidade de conhecimento. Os seus olhos são como chamas de fogo, ou seja, ele é capaz de enxergar todas as coisas. Ele é capaz de enxergar as obras das igrejas. E ele é capaz de enxergar as intenções das obras das igrejas. As intenções de cada um. Ou seja, ele não enxerga apenas o que está visível a todos, o que está aparente. Ele não enxerga apenas a sua ação, mas ele enxerga a intenção da sua ação. O porquê que você faz o que você faz. Então, o olhar de Jesus ele é penetrante, ele é conhecedor, ele vê todas as coisas. Então, esses olhos como chamas de fogo é símbolo para representar a capacidade de Jesus de ver todas as coisas. E o segundo símbolo, que os seus pés são como bronze. Isso fala da firmeza, isso fala da segurança. Ele é firme, ele não é irredutível, ele não é volúvel, ele não pode cair, ele não está hoje em pé, amanhã está no chão. Ou seja, os seus pés de bronze fala da firmeza. Jesus é firme, ele está de pé. Então, como bronze, ele não quebra, ele não pende para um lado nem para o outro, ele é firme. Então, os pés de bronze fala da firmeza, aquele que vê todas as coisas e aquele que é firme. Ao ver todas as coisas, ele então vê as obras da igreja de Tiatira. E ele vai destacar aí 4 coisas das obras na vida da igreja de Tiatira. 3 delas estão presentes nas cartas de Paulo. Não sei se vocês lembram, Nós já passamos pelo Novo Testamento inteiro, estudamos as cartas de Paulo. Eu destaquei, quando estudávamos as cartas de Paulo, do uso que Paulo fazia de 3 características: fé, amor e perseverança. São 3 características que Paulo fala o tempo todo nas suas cartas: fé, amor e perseverança ou esperança. A fé fala do passado, do momento que nós encontramos com Jesus. O amor fala do presente, da nossa vida em santidade do hoje, na prática. E a perseverança ou esperança fala do futuro, da espera na vida do Senhor. Então a vida cristã é fé, amor, nasce com a fé, permanece no amor e olha para o futuro na esperança da vida do Senhor. Então, fé, amor e esperança é a tríade paulina, muitas vezes utilizada para ressaltar e descrever a vida da igreja. Aqui apresenta mais um elemento que reforça o amor. O amor fala da prática, da vivência, da vida, do hoje. Então, obrigado, Sérgio. Isso é reforçado aqui pela palavra trabalho ou dedicação. Conheço a tua conduta, conheço a tua forma de viver. O amor, que é a sua prática cotidiana, a fé, que nasceu no seu encontro com o Senhor Jesus, a dedicação, que reforça o amor dedicado
a dedicação e a perseverança, ou a esperança. Né? Que temos a tríade de Paulinho, amor, fé e perseverança, reforçada com a dedicação, com a forma como a igreja se dedica à obra do Senhor. E outro destaque que é feito a essa igreja, que ela está em crescimento. Ou seja, ela começa com uma quantidade de obras pequena e ela vai crescendo. Ela faz, naquele momento, mais do que fazia antes. Então, destaca-se aqui pelo Senhor Jesus o crescimento da igreja, as suas obras mais recentes, ainda mais numerosas que as primeiras. Veja, o elogio se dirige a quê? Às obras. Porque são as obras que manifestam a fé. São as obras que revelam a fé. As obras, a nossa prática de dedicação, o amor é que revela a nossa crença. Então, o que é elogiado por Jesus na igreja de Tiatira? O crescimento espiritual. E como esse crescimento espiritual é manifesto? É manifesto na quantidade de obras. A quantidade de obras dessa igreja, naquele momento, era mais do que no início da caminhada. Ou seja, o elogio é ao crescimento espiritual, ao desenvolvimento da fé manifesto das obras. Aí agora vem a reprovação. O destaque maior da carta está na reprovação. Reprova-os, contudo, pois deixem em paz Jezabel. Mais uma vez, referência simbólica utilizando o Antigo Testamento. Na carta a Esmirna, por exemplo, né, nós vimos a... Foi da Esmirna? Não, na carta a Pérgamo, que foi a carta anterior, nós vimos a referência a Balaão e a Balaque. Né? O uso do profeta do Antigo Testamento como referência de ensino, algo apontando negativo na igreja. Agora é usado outra personagem do Antigo Testamento, que é Jezabel, que era a esposa do rei Acabe, que na sua conduta levava o povo de Israel a adorar o Deus Baal. Ela fomentava profetas, ela fomentava sacerdotes, ela estimulava o culto em Israel ao Deus Baal, afastando o povo da adoração a Deus e Yahvé, ao Deus e Yahvé, e levava o povo a adorar o Deus Baal, ou seja, a outro Deus. Esse uso de Jezabel como referência, e ela era a esposa do rei, ou seja, ela era uma pessoa forte, uma pessoa poderosa do rei. Então, provavelmente aqui está se referindo a alguém na igreja de Tiatira, que no caso lá de Pérgamo era um homem, usa-se Balaão, aqui uma mulher, uma profetisa, alguém com influência. Alguns estudiosos vão até achar que talvez fosse a esposa do bispo, a esposa do pastor, né, por ser Jezabel, a esposa de Acabe. Mas isso é uma hipótese, né, uma dedução. Não se atenha a isso. A questão é que havia na igreja de Tiatira uma profetisa. E isso era muito comum nas igrejas primitivas. As mulheres tinham ministério nas igrejas primitivas. Ministério de liderança, ministério de profetizar. A gente vê na própria carta de Paulo aos Coríntios, né, capítulo 11, né, que ele fala das mulheres que profetizavam sobre a questão do véu. Então as mulheres profetizavam. Você tem várias mulheres como Priscila, que exerciam liderança, que ensinavam, que eram mestres da palavra. Então Febe também, na igreja de Sencreia, que era uma liderança da igreja de Sencreia, e outras mulheres, você tem no Novo Testamento de referência, de exercício de ministério de liderança, de profetizar, de ensinar. Então, não era isso algo incomum. E na igreja de Tiatira também tinha ali uma mulher, só que nesse caso já é negativo. O seu ensino é negativo. O seu ensino é parecido com o ensino do Balaão, lá na igreja de Pérgamo. Que tipo de ensino? É o ensino que estimulava a igreja e dizia para a igreja que não tinha problema de participar do culto ao imperador. Que não tinha problema de participar do culto a outro Deus, no caso ali da igreja de Tiatira, da igreja
no Império Romano, o Deus problemático, o Deus inimigo, o Deus que era a tentação, era o imperador, o filho de Júpiter, o próprio imperador que era apresentado, que se apresentava como um Deus e era adorado como um Deus. Tinha templos nas cidades em prol do imperador. Tinha sacerdotes nas cidades que exerciam culto ao imperador. E esse culto ao imperador, muitas vezes, estava envolvido com atividade cívica, atividade da cidade, aniversário da cidade, qualquer outra atividade da cidade, que seria cívica, já que você, como cidadão daquela cidade, morador daquela cidade, poderia participar como cidadão, mas as coisas eram misturadas. O civismo e a religiosidade eram a mesma coisa. Então, muitas vezes, a cidade parava para se prestar culto ao imperador. Se você tinha relações com a cidade, com o governo, se você comprava e vendia, se você trabalhava no governo, então você tinha uma certa obrigação de participar dessa atividade cívica, que também era uma atividade religiosa de culto ao imperador, como eu já falei na carta anterior que a gente já abordou. Então, provavelmente, essa profetisa, usando aqui o símbolo de Jezabel, fazia a mesma coisa que Jezabel fazia. Ou seja, tentava levar a igreja para adorar outro Deus. No caso, aqui, o rei, o imperador romano. Então ele diz: contudo, deixas em paz essa Jezabel. E qual é o problema? O problema é que a igreja tolera a presença dessa profetisa. Dá a ela autoridade de fala, dá a ela liderança de fala, e ela utiliza essa fala, utiliza essa liderança que é permitida para seduzir a igreja, parte da igreja, a ir prestar culto ao imperador romano nas atividades cívicas religiosas, porque isso não teria problema nenhum, né? Não seria uma negação a Jesus, né? É esse tipo de discurso que seduz dizendo: não tem problema, pode ir. Então, a reprovação é: toleras, ou seja, permite, deixas em paz esta mulher que se afirma profetiza. Ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Mais uma vez, a gente tem que ter cuidado com a palavra prostituir, com a palavra adultério, porque são palavras utilizadas lá no Antigo Testamento para descrever a idolatria. Tá bom, irmãos? A idolatria, ela é descrita no Antigo Testamento com essa expressão de prostituição, com essa expressão de adultério. Ou seja, utiliza a questão da sexualidade, da traição sexual, para falar de idolatria. Por quê? Porque o entendimento era o seguinte: Israel era a esposa de Yahvé, assim como a igreja é a esposa de Jesus, a noiva de Jesus. Então, assim, nessa linguagem de casamento é que se pregava. Sendo Israel, né, no Antigo Testamento, não hoje, né? No Antigo Testamento, Israel no Antigo Testamento, a esposa de Yahvé, quando Israel no Antigo Testamento adorava Baal, ela então traía o marido com outro marido. E assim os profetas utilizavam a expressão adultério, prostituição, para falar da idolatria. Assim também a igreja. Uma vez que a igreja é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, se ela adora outro Deus, a esposa está traindo o seu marido com outro marido. Então usa-se a expressão prostituição, adultério, para falar da idolatria. Então essa profetisa seduz os servos da igreja e as pessoas da igreja, dizendo que não teria problema participar desses banquetes cívicos religiosos de homenagem, de adoração ao imperador. Está aqui posto. Seduz meus servos a se prostituir, ou seja, aqui é praticar idolatria, comendo das carnes sacrificadas aos ídolos. Nos cultos ao imperador tinha churrasco. Tá? Isso é uma grande sedução, né? Assim como também no culto de Israel também tinha churrasco. Você levava o boi, levava o animal era sacrificado e a carne era comida, ou seja, tinha churrasco. Não se tinha churrasco todo dia. Carne não era o alimento cotidiano. Não se comia carne normalmente. Não é igual hoje. Hoje, provavelmente, a maioria de vocês
tem carne no prato todo dia, come carne todo dia. Não era assim na antiguidade. Na antiguidade, a carne não era comida no dia a dia. No máximo, o peixe. Né? O peixe, sim, é ser comido no dia a dia. Né? Mas a carne de boi, carne que a gente chama de carne, né? Não era. Então, quando é que tinha carne? Quando é que tinha churrasco? Quando tinha culto, quando tinha adoração, quando tinha sacrifício. Ou seja, se matava um animal sempre em sacrifício a Deus ou a um Deus. E comia a carne dele. Tá? Então, o motivo da morte de um animal sempre era em sacrifício religioso. Sempre se matava um animal em sacrifício religioso. Comia-se da carne, como consequência. É diferente de hoje, você tem a fazenda que produz o boi e que mata lá, não é culto, não é sacrifício a Deus nenhum. Ela mata para vender e comercializar e todo mundo compra e todo mundo come todo dia. Não é esse o caso, tá? Na antiguidade, matou o animal era sempre envolvimento com culto a um Deus. E comia-se carne. Então, se tinha churrasco, teve culto a um Deus. A carne, o animal foi oferecido a um Deus. Seja Yahvé no templo ou a outro Deus fora do templo. Então, comer das carnes aqui sempre era, com exceção daquela que era morta no templo, sacrificadas aos ídolos. E era uma participação nesse sentido. É claro que as coisas vão mudando, como a gente vai ver na carta de Paulo aos Coríntios. Né? As pessoas queriam comer carne. A carne, depois de sacrificada no culto, ela ia para a feira. O açougueiro lá montava a sua barraca e vendia a carne. Todo mundo sabia que aquela carne que o feirante vendia na feira tinha sido sacrificada a um Deus. Isso era todo mundo. Só que uma parte dela, o cara que sacrificou, não levava a comer o boi inteiro. Então ele ia, vendia, né, para alguém, esse alguém botava lá na banca na feirinha, e você lá chegava na feira para comprar os legumes e tal, as frutas, tinha lá a banca do açougueiro vendendo carne. Você sabia que aquela carne tinha sido fruto do sacrifício de um animal para um Deus. E aí? Compra ou não compra? Leva para casa ou não leva para casa? O que Paulo fala na casa? Vocês lembram o que Paulo ensina? Vocês lembram? O que ele ensina lá? Pode comprar. Não pergunta de onde vem. Todo mundo sabia do que. Aí ele fala assim, não pergunta, por uma questão de coisa, a tua consciência fica pesada, então não pergunta. Chega lá e pergunta o preço, quanto que é? Tio, toma aqui, leva para casa e come. Não pergunta, mas a que Deus foi morto desse animal? E que culto que foi? A pessoa vai falar, você está com a consciência pesada, não vou comer carne sacrificada ao Deus, então não vou comer carne nunca lá. Então não pergunta. Compra, sem nada perguntar, leva para casa, faz a sua carne e come. Nem se Paulo fala na casa dos Coríntios. Só para vocês entenderem como é que era a cultura da antiguidade. Toda a carne era oferecida a um Deus. Então, essa profetisa fala para os irmãos da igreja, não tem problema ir lá comer a carne, o churrasco que o prefeito está dando, em homenagem ao imperador como Deus, não é uma comemoração de aniversário de cidade, tá, irmãos? É um culto ao Deus imperador, tá? É diferente. E aí ela seduzia eles a fazer isso. Aí vem a ameaça que o Senhor Jesus manda por meio do profeta. Eis que a lançarei no leito, ou seja, é uma ameaça de doença, né? E os que com ela cometem adultério. Não é que as pessoas tinham relações com ela, mas é que eles, os irmãos da igreja, estavam sendo seduzidos e praticavam a idolatria, porque essa profetisa, por revelação que ela tinha, dizia para eles que não teria problema. Então, o adultério aqui é a idolatria. Cometem com ela a idolatria, numa grande tribulação, a menos que se convertam da sua cultura, a menos que se convertam da sua idolatria. Né? Se mudarem, a ameaça não será concretizada. Farei também com que seus filhos morram. Não é os filhos dela que não tem nada a ver com a história. Né, irmão? Às vezes as pessoas dizem, então essa profetisa ela tinha 5 filhos, os filhos Deus vai matar os filhos por causa do pecado da mãe. Não é isso. Filhos aqui é discípulos.
seguidores. É esse o sentido de filhos. Seguidores. Os filhos da profetisa são os seguidores dela. Então a ameaça é contra também os seguidores dela. Aqueles que seguem a profetisa, aqueles que veneram a profetisa, aqueles que dão embasamento à profetisa, então eles serão punidos também. Farei também com que seus filhos, ou seja, os seus seguidores, morram, para que todas as igrejas saibam que eu sou e quem sou nos rins e o coração. Mais uma questão que a gente precisa compreender, que na antiguidade eles acreditavam que as emoções estavam contidas nos rins e no coração. Até hoje a gente usa a expressão, não usa mais rins, né? Mas até hoje a gente usa coração como uma série de sentimentos. Mas todos nós sabemos que o coração é para bater sangue, né, para bombear sangue. Os sentimentos estão no cérebro, a sede do sentimento é o cérebro. Mas ele ficou como figura de linguagem, como expressão simbólica, né? A gente desenha o coração para dizer que é um sentimento, mas a gente sabe que o coração é para bombear sangue. É no cérebro que está a sede dos sentimentos. Mas, na antiguidade, né, se acreditava que era no coração e também nos rins, né? E também era entendido como a sede do sentimento. Então, Jesus está dizendo, eu conheço o que está dentro de você, eu conheço o seu interior, eu conheço o que está por trás das coisas. Né? Então, eu conheço aquele que tem os olhos como chama de fogo, vê além. E a cada um de vós retribuirei segundo a vossa conduta. Quanto a vós, porém, os outros, de Tiatira, ou seja, não era toda a igreja que era seduzida pela profetisa. Os outros de Tiatira, que não seguem esta doutrina, este ensinamento da profetisa, os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem, declaro que não vos impõe outro peso, o que tendes todavia segurai firmemente até que eu venha. Bem, essa questão do conhecimento profundo de Satanás nos remete à ideia de que essa profetisa também estava ligada com os nicolaítas, que tinham uma ênfase na questão do conhecimento. É muito importante a gente observar isso. Os nicolaítas provavelmente eram um grupo, era uma corrente doutrinária no final do primeiro século, que vai no segundo século se transformar no gnosticismo, que enfatiza o conhecimento em detrimento da prática de vida. Então a gente vai observar no Novo Testamento, por exemplo, na carta de Tiago e em outras cartas também, como aqui está sendo referido isso, uma condenação a uma prática que a igreja tem tendência a se inclinar, de valorizar o conhecimento, de valorizar a revelação do conhecimento, as revelações de coisas ocultas, em prol da prática de vida, do amor, da vivência, da fé na prática. Então, irmãos, a gente precisa estar atento com isso. O que revela a nossa fé, o que Jesus nos chama é a viver uma vida em santidade. Uma vida na prática que mostre a luz do Evangelho de Cristo. E não há um estímulo ao conhecimento. Porque as pessoas, algumas pessoas da igreja, isso mesmo lá no início, elas se debruçam a buscar conhecimento, e não vivem o Evangelho. Não amam, não perdoam, não têm misericórdia, não têm amor ao próximo, não vivem a santidade, não são corretas, não são honestas, não são verdadeiras, mas se inclinam ao conhecimento. E isso, quando eu falo de conhecimento, não estou me referindo apenas àquele conhecimento intelectual do estudo do texto, do estudo da letra. Eu estou também falando de um outro tipo de conhecimento que é muito comum das igrejas serem buscado, é o conhecimento das coisas ocultas. Daquilo de conhecer o oculto, de conhecer como é que se organiza o reino de Satanás, quais são as esferas do reino de Satanás, quem é o maior, quem é o menor, quem é os agentes, quem é o responsável por Teresópolis, quem é o responsável por Brasil. Gente, existem inclinações doutrinárias em algumas igrejas que valorizam esse tipo de conhecimento oculto.
sobre as profundezas do governo, das agências de Satanás e seus agentes, como funciona o reino de Satanás no sentido organizacional. E é isso que desde lá no início era buscado e é condenado, como aqui está sendo mencionado isso. Olha, vou ler novamente. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem esta doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás, olha só, é ironia. Ironia é um instrumento do discurso muito utilizado nos textos bíblicos do Novo Testamento. Se você não gosta de ironia, então cuidado, porque no Novo Testamento ironia é usada o tempo todo. Paulo usou muito ironia. O que é ironia? Você fala uma coisa para dizer o contrário. Não é isso? Ó, o que é bom ler de novo. Quanto a vós, porém, os outros de Tiatira, que não seguem esta doutrina, os que não conhecem as profundezas de Satanás. Ou seja, ele está dizendo que é para a gente conhecer as profundezas de Satanás? Não, ele está dizendo ao contrário, é irônico. Aí ele vai ajudar a gente a identificar a ironia. Como é que ele ajuda a gente a identificar que ele está sendo irônico? Quando ele diz, como dizem. Eles é que dizem. Eles, os inimigos é que dizem. Eles é que dizem que conhecem as profundezas de Satanás. Eles é que dizem. Então, elogio a vocês que não ficam atrás dessa doutrina, querendo conhecer as profundezas de Satanás, como eles dizem. E esse conhecimento suposto das profundezas de Satanás vem de onde? Vem do texto bíblico? Em que parte do texto bíblico ele nos ensina sobre esta organização profunda de Satanás? Não tem. Então, de onde vem? Vem das revelações proféticas. Vem dos profetas que têm visões, que têm sonhos, que fazem viagens ao inferno, que fazem viagens a tudo quanto é lugar, e sai para as igrejas contando as suas viagens e vai contando como é que organiza-se a esfera maligna. A fonte é essa. A fonte não é o texto bíblico, não é o ensino dos apóstolos. A fonte são essas profecias. Então, havia isso lá também, como hoje há. E qual é o estímulo aqui? Vou ver novamente. Quanto a vós outros, porém, os outros de Tiatira, que não seguem esta doutrina, qual? Os que não conhecem as profundezas de Satanás. Ou seja, então ele está elogiando aqueles que não seguem esta doutrina. Qual doutrina? Os que não conhecem as profundezas de Satanás, como dizem. É eles que classificam esse conhecimento dessa maneira. Declaro a vocês que não seguem essa doutrina, que não vos impõe outro peso. Não exige de vós mais do que vocês já estão fazendo, porque ele já elogiou no início. As suas obras hoje são maiores do que as primeiras. Então eu não imponho sobre vocês nenhum peso a mais. Do jeito que está ótimo. Rejeitem a doutrina da Jezabel, não entre nessa das profundezas de Satanás e continue multiplicando o amor, a perseverança, a fé e a dedicação. Não imponho a vocês outro peso, não exige de vocês mais nada além disso. O que tem, ou seja, continue mantendo o que vocês têm. Segurai-o firmemente até que eu venha. Ou seja, se mantenha nessa postura até que eu venha. Segure isso. Não deixe desfalecer. Mantenha firme essa vida até que eu venha. Ao vencedor aqui é uma citação do Salmo número 2. Tá? A gente pode ver lá o Salmo número 2. Está sendo citado aqui, que é um salmo messiânico, que faz uma promessa ao Messias, que fala do Messias, do verdadeiro Messias, do seu reino. Ao vencedor, ao que observar a minha conduta até o fim, conceder-lhe autoridade sobre as nações. É a profecia lá do Salmo número 2, que é dada ao Messias. Com cetro de ferro as facetará, como se quebram os vasos de argila, assim como está lá no Salmo número 2, referido ao seu Messias. Conforme também eu recebi de meu Pai, ou seja, é o cumprimento do Salmo número 2 em Jesus Cristo. Dar-lhe ainda a estrela da manhã, que está lá no final do Apocalipse, capítulo 22, verso 16,
a estrela da manhã é uma estrela positiva, tá? Isso não é negativo, não. Eu já ouvi gente falar que é Satanás. Não, é Jesus, tá? E faz uma referência à estrela de Jacó, né? Aquela lá do Antigo Testamento. Então a estrela da manhã é Jesus. Alguém achou aí, pode ler, por favor, Apocalipse 22, verso 16. Conforme também recebido do meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito diz às igrejas. Alguém poderia ler Apocalipse 22, verso 16? Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar essa mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. Amém, né? Entendido, né? Certo. Vamos finalizar, irmãos? Alguém tem alguma pergunta, alguma questão que ficou? Vamos cantar para finalizar? 339. 339, vamos ficar de pé.